esse é o canal Barro, seja bem-vindo, eu sou o Veloso, vou falar do pós-jogo Bahia 0, Santos 0 pela oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta última quarta-feira, o Bahia foi a Vila Belmiro para o primeiro confronto do jogo de 180 minutos e conseguiu um empate muito importante. O torcedor saiu satisfeito, o treinador saiu satisfeito, o time se comportou bem diferente do que tinha se comportado na última quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, onde o Bahia tomou simplesmente 3 cocos na sacola. Acho que subestimou muito a equipe do Santos, foi com um esquema diferente e o Santos surpreendeu o tricolor negativamente, positivamente para o Santos, e o Bahia desta vez tomou algumas precauções. O senhor Renato Paiva priorizou aí o sistema defensivo, colocou Rezende na sua função de origem como volante junto com Acevedo, colocou 3 zagueiros, o Vitor Hugo, o David Duarte e o Canives, que a zaga funcionou muito bem. O objetivo provável do senhor Renato Paiva era trazer a decisão para Salvador na próxima quarta-feira. E a sua missão foi cumprida, os jogadores de defesa cumpriram o seu papel, porém deixou muito a desejar o pessoal da frente, o pessoal do ataque. O Everaldo voltou nessa partida, o Everaldo que tinha tido uma lesão aí, uma pubalgia no último jogo, ficou fora de 2 partidas, voltou como titular, e assim a gente pode dizer que o Everaldo voltou a mesma coisa, não foi aquele atacante que a gente precisa, matador. Teve até um lance interessante que ele rola a bola pro Biel e o Biel não consegue acertar a meta. Aliás, o Biel também estava muito abaixo, não é o Biel que a gente está acostumado a ver. O Biel foi importante, claro, mas também faltou algum capricho na hora de finalizar. Ele que teve pelo menos 2 chances, ele teve também uma pelo lado esquerdo, onde ele acaba driblando, recebeu um belo passe do Jacaré. O Jacaré é aquele jogador que ele acerta 2 e erra 10, mas o Jacaré acertou 2, lançou uma bola para o Biel, que também cortou o zagueiro e na hora de chutar, chutou um pouco fraco e facilitou a vida do João Paulo. O João Paulo que acabou sendo o melhor em campo. Olha só como foi as coisas, o Bahia jogou com um esquema mais defensivo, mas quem foi o melhor em campo foi o goleiro adversário. Isso porque o Bahia aproveitou muito bem as suas transições ofensivas. O Bahia jogou na reação e as bolas que chegaram nos pés do Bahia, o Bahia finalizou, e o senhor João Paulo fez algumas defesas muito difíceis. Teve uma que o Jacaré lança para a área, o Vitor Hugo pega, queima-roupa, dá-lhe um chutaço, mas o chute foi no meio do gol, o goleiro estava ali naquele ponto e acabou fazendo uma defesa. Acho que mesmo que ele não fez a defesa, a bola ia bater nele, não ia ser gol, mas foi um lance muito agudo pro tricolor no primeiro tempo, assim como o Cauli também, que lançou um tirambaço de fora da área no cantinho, e o goleiro fez um defesaço mandando a bola para o escanteio. Ou seja, no primeiro tempo o Bahia teve muitas chances de abrir o placar, mas quem acabou abrindo o placar mesmo foi a equipe adversária. O Santos acabou fazendo um gol onde envolveu bastante a zaga do Bahia em trocas de passe pela ponta esquerda do Santos, e acabou encontrando um golzinho ali que foi anulado pelo Bandeirinha, né? Foi impedimento, o Bandeirinha deu impedimento, o árbitro de campo foi com o Bandeirinha, deu impedimento, e a análise do VAR confirmou o impedimento numa linha que, sinceramente, as fotos que estão circulando nas redes sociais não provam nada, porque é uma foto que não tem uma resolução muito boa. Eu acho que se faz muito crítica em relação a aquele lance por conta daquela imagem. Talvez as imagens com uma resolução melhor poderia colocar ali o jogador do Santos milimetricamente à frente, e por isso o impedimento foi confirmado. Mas também há outra questão, que é a questão de você ter traçado a linha no braço do jogador do Santos e não no ombro, como se deveria fazer, e aí nesse caso a linha ficaria sobreposta e a nova regra daria o gol como sendo válido. Sinceramente, eu acho que não foi impedimento. Eu não vi impedimento naquele lance. Acho que o senhor Silvio Pereira Sampaio, acho que o Sávio Pereira Sampaio, ele foi na do Bandeirinha e se deu mal, e o VAR contribuiu para que o erro se confirmasse, ratificou o erro, não corrigiu o erro, e com isso o Santos foi muito prejudicado. Acho que é um prejuízo muito grande, porque é um jogo de 180 minutos onde um golzinho pode fazer muita diferença no jogo de volta, principalmente pelo Santos estar jogando fora de casa na Fonte Nova. Então, se caso o Santos não vier a passar para a próxima fase, eles
eles vão falar muito desse impedimento, como já estão falando. E só prova que a arbitragem brasileira é isso aí. A gente não passa um dia sequer sem um erro de arbitragem bizarro. Acho que no jogo do Palmeiras e Fortaleza também houve um erro, houve uma marcação de pênalti irregular. Na minha visão, aquela marcação de pênalti foi irregular. Eu não sou nenhum especialista de arbitragem, mas eu vejo que foi mais falta do jogador do Palmeiras no jogador do Fortaleza do que o contrário. Mas o seu Wagner Nascimento Magalhães, ele já tem experiência de cometer erros e é mais um time que vai ser prejudicado, que foi prejudicado com uma decisão errada da arbitragem que não foi corrigida pelo VAR. E não é só nesses jogos que a gente viu aí nas oitavas de final erros de arbitragem. Nós tivemos diversos erros e nada vai acontecer porque simplesmente a comissão de arbitragem vai abrir uma notinha dizendo foi erro mesmo, e nada vai acontecer. No dia seguinte, o senhor Sávio Pereira Sampaio vai estar apitando algum jogo importante, o senhor Wagner do Nascimento vai estar apitando algum jogo importante, assim como o Zanovelli vai estar apitando algum jogo importante, assim como o senhor Daronco vai estar apitando algum jogo importante e cometendo os seus erros de praxe, e nada vai acontecer. Infelizmente, para o futebol brasileiro, que tem entrado num buraco sem fundo, num poço sem fundo de problemas dentro de campo e fora de campo. Não bastasse as máfias das apostas aí, que provavelmente estão até influenciando nos resultados de algumas partidas, agora teremos também que conviver com um constante problema de arbitragem que já vem se arrastando de anos, e mesmo com a chegada do VAR não está se resolvendo, está simplesmente, até eu percebo que está piorando, porque só está se alastrando, né? Só está se multiplicando as partidas com que tem influência direta ou do árbitro de campo ou do árbitro de vídeo. O fato é que o Bahia, nesta partida, teve uma postura em campo muito importante defensivamente, mas precisa muito melhorar a questão ofensiva. O senhor Everaldo, pelo visto, ainda não voltou a ser o Everaldo Matador no primeiro semestre. Já também ele fez um bocado de gol de pênalti, né? Então vamos dar um desconto também. Então ainda não convenceu o torcedor como sendo um centroavante matador. Todos que foram utilizados até agora na verdade, só quem foi utilizado na sua posição foi o Arthur Salles, não deu conta do recado. Ontem até o senhor Renato Paiva testou o senhor Ademir nesta posição. Eu acho até que deveria ter entrado em campo com essa formação, sem o Everaldo, com o Ademir naquela posição. Funcionaria sim, eu acho que funcionaria. Acho que o Bahia teria mais sucesso com o Ademir naquela posição, e eu acho que o senhor Renato Paiva acertou muito quando colocou o Rian na lateral esquerda, no lugar do Juaner Chaves. O Rian, que já tinha feito uma partida muito boa contra o Flamengo, voltou a ser muito importante nesta partida contra o Santos. Eu acho que está começando a ganhar aí o espaço de um jogador que custou 18 milhões de reais. É um absurdo, Rasta, é um absurdo. Mas o Rian acabou não indo até o final, teve uma contusão nas costas, uma bola que ele sobe e cai de mau jeito, depois tomou uma falta no mesmo local, acabou saindo de campo e entrou o Juaner Chaves. Quando o Juaner Chaves entra, a minha preocupação era: o Bahia vai ter uma fragilidade defensiva aí, viu, Rasta? O Bahia vai começar a ter correr um certo risco pelo lado esquerdo do campo, mas acabou que não aconteceu nada. Até o senhor Juaner Chaves tomou um cartão amarelo, ficou amarelado, mas ainda assim segurou a onda e o Bahia saiu de campo sem levar gol, o que também é muito importante. O Bahia não levou gol, apesar de não ter feito, ficou muito próximo. Eu acho que o Bahia ficou muito mais próximo de fazer os seus golzinhos do que a equipe do Santos. Se a gente for falar, desprezar a questão do gol anulado irregularmente pelo senhor Sávio Pereira Sampaio, o restante do jogo, o Bahia ficou muito mais próximo de fazer o seu golzinho do que a equipe do Santos. A defesa do Bahia funcionou plenamente, e eu acredito que se a gente tivesse um meio de campo um pouco mais robusto, o Cauli ali ficou meio isolado por conta do Acevedo e do Rezende ter uma característica mais defensiva. Talvez a gente teria mais sucesso se tivesse mais alguém ali ajudando o Cauli, e se o Biel estivesse no seu dia, se o Biel estivesse naquele dia onde a gente costuma vê-lo, talvez a gente também tivesse maior sucesso. Mas não dá para ficar achando que foi um resultado mais ou menos, não. Foi um resultado grande, um resultado contra uma equipe que recentemente nos deu 3-0, nos trouxe
para Salvador com uma sacola cheia, numa partida dentro de sua casa, um jogo de 180 minutos, a gente sair com um empate e trazer a decisão para dentro de casa foi muito importante, foi um resultado muito bom, há de se comemorar, mas a gente só pode comemorar plenamente na próxima quarta-feira, caso a classificação venha. Acho que está muito bom para o Bahia esta oitavas de final, mas a gente não pode cometer os mesmos erros do passado recente. Não podemos entrar em campo desligado, não podemos deixar escapar as oportunidades de gol, não podemos falhar como vimos falhando nas questões de linha burra, nas questões de zaga, não podemos dar mole nas laterais e com isso, com certeza, o senhor Renato Paiva vai conseguir falar com mais tranquilidade nas coletivas, como foi no dia de ontem. Bora Bahia, bora Barruts, Grosso fui!